E aí pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre um tema, que tem sido muito decorrente nas igrejas de hoje em dia e foi muito decorrente e tem sido cada vez mais, que é sobre esses supostos satanistas, ex-bruxos que aparecem em igreja. Eu queria aqui trazer o conhecimento para você deixar de ser enganado, para você não ser enganado mais por esses tipos de charlatão, tá? Por exemplo, alguns anos atrás surgiram algumas figuras aí ilustres nas igrejas dizendo que eram ex-bruxos, dizendo que eram do alto grau da magia negra, como por exemplo o ex-bruxo tio Chico, que até faleceu, se eu não me engano, ano passado, esse ano, não sei ao certo. O ex-bruxo tio Chico, o Aldo Nascimento, que dizia ser bruxo do Renato Aragão. E pasme, senhores, Renato Aragão é católico, né? Então, para você ver como é que eles enganam quem não tem o tipo de formação correta. E o tal do Leno Ramá também disse que mexia com magia negra e tal. Então, esses camaradas eram bruxos de verdade, eles eram feiticeiros de verdade. Afinal de contas, eles eram satanistas. O que é um satanista? Então, vou te passar aqui o feedback histórico sobre o satanismo propriamente dito, tá certo? Esses camaradas eram satanistas? Não, não eram. Vou deixar claro aqui que não eram. Por quê? Simplesmente, e não precisa nem ser um expert para investigar a vida deles para saber. É simplesmente você prestar atenção no que eles falam. O que eles falam já denunciam eles. Nenhum deles nunca falou algo a respeito de magia de verdade. Nenhum deles nunca citou um livro de magia. Nenhum deles nunca falou, sei lá, do ritual da alta magia, dogma e ritual da alta magia, do Eliphas Levi. Nenhum deles nunca citaram a clavícula de Salomão. Isso tudo são livros de magia. Isso tudo são livros de bruxaria. Eles nunca citaram. Então já começa a se ter dúvida. O crente não cita a Bíblia? Cita. O ocultista vai citar esses livros de magia. É simples assim. Nem o mais simples de todos, o mais conhecido de todos, o livro de São Cipriano, eles nunca citaram. Tá? Então você percebe que tem alguma mentira aí. Tem um personagem que provavelmente, não estou afirmando, que provavelmente possa ter um envolvimento com o ocultismo, não o satanismo como ele fala propriamente dito, tá? Que é o Daniel Mastral. Daniel Mastral já falou algumas vezes sobre algumas seitas ocultistas, tá certo? Porém, ele nunca falou que era de nenhuma delas. Ele dizia que era do satanismo, o que eu não acredito muito. Vocês vão entender o porquê. Então, vamos começar a falar aqui historicamente do satanismo. Você tem que saber separar as coisas. O que é o satanismo para você? O que é o satanismo? Você, evangélico, é cristão. Toda religião ou todo segmento que não for cristão é o satanismo para você? Ou não? Então a gente tem que começar a aprender a separar as coisas. Tá? Por exemplo, você é cristão, os católicos, o catolicismo é o satanismo propriamente dito? Alguém vai dizer assim, não, não é o satanismo. Os católicos são segmentos de cristãos, evangélicos que estão sendo enganados pelas imagens. Nós acreditamos que essas imagens são os demônios. Os crentes pensam assim, os cristãos pensam assim. Tá? A Umbanda é o satanismo? A Umbanda é o satanismo propriamente dito? Não, não é o satanismo. A Umbanda mexe com os guias, mas os guias, tá, são os demônios disfarçados que estão enganando os outros. É isso que o cristianismo acredita. Tá? Os crentes de hoje em dia acreditam. Então a Umbanda é satanismo? Não, porque você soube separar. Tem que saber separar as coisas. Tá? O ocultismo é o satanismo propriamente dito? Também não. Por quê? Porque você vai ver personagens que eram do ocultismo, que mexia, manipulava demônios, e que não era propriamente dito, não se intitulavam satanistas. Eu vou explicar isso, porque tem muita gente confundindo as coisas. Então, para deixar claro aqui, esse personagem que vocês estão vendo na foto se chama Aleister Crowley. Ele já foi dito por muitas pessoas que ele era satanista. Porém, ele não era satanista. Ele não se intitulava satanista. Tá? Apesar do que ele mexia com os demônios da Goécia, ele era de uma ordem hermética da Aurora Dourada, que todo mundo conhece como a Golden Dawn. Depois ele saiu da Golden Dawn, fundou o Argento Astro. Então ele era ocultista, mexia com Goécia, mexeu com o ritual, a magia do espelho e outros. Então ele era ocultista, mexia com demônios, era ocultista. Não era o satanismo, não era o pai do satanismo, como todo mundo acredita, foi um grande ocultista.
a galera do meio ocultista venera ele como um grande ocultista. Beleza? Então para de falar que Aleister Crowley era satanista, porque não era. Essa é a realidade. Então vamos entender um pouquinho aqui sobre o satanismo propriamente dito. Vai começar a surgir uma ideia que existe alguns grupos contrários ao cristianismo, e todo grupo que era contrário ao cristianismo era do diabo, era do Satanás, né? Isso acontece periodicamente hoje em dia também, infelizmente, porque a pessoa não tem conhecimento de causa. Então, na época dos discípulos, tá, naquele cenário romano que eles viviam cercados de um panteão de divindades. E todo mundo, os cristãos acreditavam, porque o cristianismo saiu de uma vertente do judaísmo, saiu de lá. Jesus era judeu, o Cristo do pessoal era judeu. Então eles seguiam muito o que o Antigo Testamento dizia, quando o Antigo Testamento dizia que só existe um único Deus. Então os cristãos começaram a acreditar que só existia um Deus e que o resto não era Deus nenhum. Tá? O grande problema é que, como existia esse panteão de divindade no cenário grego, começaram a surgir curas, começaram a surgir milagres de pessoas que estavam adorando a outro Deus sem ser o Deus Jeová, sem ser o Deus Jesus. Né? Aí você tem até a figura ilustre, né, do deus aí da medicina, que é o Asclépio, que era o deus da cura, e existiam relatos de pessoas que adoravam Asclépio e eram curadas. Como que responde isso? Da mesma maneira que um crente vai responder isso. Se uma pessoa adorou uma imagem e foi curada pela imagem, a pessoa vai falar o quê? Que é demônio. Então era da mesma maneira antigamente. Eles falam, não, isso daí é demônio, isso daí é de Satanás. Aí já começa a ter a ideia que tem um grupinho que era do diabo ali. Tá? A gente dá um salto histórico, aí não existia nenhum grupo chamado satanista, não existia isso. Tá? Tinha essa ideia de que tinha um grupo contrário, mas não um grupo, uma seita satânica, isso não existia. Aí se dá um salto mais à frente na história, lá no século XIV, quando acontece a peste negra. Peste negra aí foi uma enfermidade que matou milhões de pessoas, tá? Não acabou com o planeta Terra, não sei nem o porquê, matou milhões de pessoas. E um dos motivos da peste negra se proliferar bastante, se espalhar muito, é porque o povo daquela época não se tinha uma higiene tão aguçada como se tem hoje. Então ia matando muita gente. E por incrível que pareça, as pessoas que menos morriam disso eram judeus e eram muçulmanos. Por que eles eram os que menos morriam? Porque eles tinham, no seu código de lei, no seu livro de lei sagrado, eles tinham alguns códigos de higiene. Por exemplo, os muçulmanos sempre lavavam a mão antes de orar. E os judeus, você sabe muito bem, o ritual chamado Netilat Yadayim, eles sempre lavavam as mãos antes de comer, um ato de higiene. Isso fazia com que eles morriam menos na peste negra. Por eles morrerem menos, eles ficarem vivos, todo mundo, os cristãos, queriam achar uma solução científica. Não se tinha uma solução científica naquela época, então buscou então uma solução teológica. Eles perguntavam a Deus, por que está todo mundo morrendo? Ninguém sabia. A bactéria estava matando todo mundo, ninguém tinha esse conhecimento, que era uma bactéria. Então o pessoal estava morrendo demais. E era uma coisa espantosa. Quem ficava vivo? Os judeus e os muçulmanos. Então eles falaram o quê? Pô, a gente é cristão, a gente está morrendo, eles não são cristãos. Eles são judeus, eles são muçulmanos, eles estão ficando vivos. É porque eles têm pacto com o diabo. Outra especulação que existia um grupo que tinha um pacto ali com Satanás, mas não era o satanismo propriamente dito. No século XVIII, se formou um clube na Inglaterra chamado Hell's Fire Club, o Clube do Fogo do Inferno. O Clube do Fogo do Inferno, eles diziam que adorava Satanás e tudo mais, tal, mas era um satanismo brabo propriamente dito? Também não eram, porque quem sabe da história sabe que não é. Eles se reuniam, era um clube que se reunia, o Clube do Fogo do Inferno, o famoso Hell's Fire Club, que eles têm até uma participação, acho que num dos primeiros capítulos do desenho, aquele desenho antigo do X-Men, se você botar no YouTube você vai achar os X-Men versus Hellfire Club. Esse pessoal aí se reunia como uma sátira para provocar o cristianismo, com um ato de deboche. Então eles se reuniam para encher a cara, para fazer orgias sexuais e diziam que adorava Satanás. Então o pessoal começou a taxar ele como satanistas, mas eram os satanistas brabo hoje em dia? Também não era. O satanismo propriamente dito, tá? Quero que você entenda, surgiu há pouco tempo, tá? No século XX, através do homem chamado Anton LaVey, esse camarada que vocês estão vendo aí na tela.
Ele foi o cara que montou a igreja satânica. Ele foi o camarada que escreveu, né, a Bíblia satânica. A Bíblia satânica tem as suas origens em ditos de Aleister Crowley, do Livro da Lei, e Aleister Crowley puxou já de outro livro de bruxaria, mas enfim. Tá? Então ele estabeleceu a igreja satânica. Ele estabeleceu a Bíblia de Satanás. Tá certo? Tudo começa com Anton LaVey. O satanismo de Anton LaVey era tão perigoso assim, como os pastores falam. Quem conhece a história, quem leu a Bíblia satânica, sabe que também não era desse jeito. Tá? O que o satanismo de Anton LaVey queria propor? O satanismo de Anton LaVey ele queria propor uma liberdade humana. Você não precisava seguir necessariamente a lei de Deus ou a lei de ninguém. Tá? Você teria uma liberdade do qual você poderia fazer o que você quiser sem você trazer problema para você, sem você afetar os outros de modo que traga problema para você. Então você podia fazer o que você quiser. Tá? E outra coisa também, quando a gente começa a estudar a vida de Anton LaVey, a gente descobre o porquê que esse satanismo foi estabelecido por LaVey. Por quê? Porque quando ele era criança, ele ia todos os domingos na igreja com a mãe dele. Só que ele trabalhava em uma casa noturna. Ele trabalhava em um bordel. E o que acontecia? Ele via o pessoal da igreja dentro do bordel. Então ele se revolta de uma maneira que ele não acredita em mais nada e faz uma sátira. Tá? Ele se revolta, ele faz uma sátira e estabelece a igreja satânica. Beleza? Então, satanismo. Quem é o pai do satanismo? Quem é o pai do satanismo? Aleister Crowley não é o pai do satanismo. O pai do satanismo, propriamente dito, é o Anton LaVey. Fundou a igreja satânica e escreveu a Bíblia satânica. Beleza? Ele é o pai do satanismo. Outra coisa, existe o satanismo hoje propriamente dito? Se existe da linha de Anton LaVey, o que eu sei que é pesado, não é brincadeira, não se envolvam com isso, que é pesado, que eu sei que é pesado, que é bruxaria mesmo. Tá? É magia negra, magia negra. O que é magia negra? Magia negra, toda pessoa que faz o ritual de magia, corta sangue, mexeu com sangue, considerado magia negra. Isso é extremamente perigoso, tá certo? Quem é hoje que mexe com magia negra é um negócio pesado. É para fazer o ritual e quebrar o cara e é pesado, tá? São o segmento luciferiano, os luciferianistas, que hoje está uma onda de luciferianismo muito grande, muito pesada, e tem muita gente que vai ouvir falar dele que está crescendo de maneira vertiginosa, muito grande, e esse sim é o que se aproximaria necessariamente do satanismo propriamente dito que esses pastores falam por aí. Tá? Então, luciferianismo para mim é um conceito assim de satanismo. Eles não se titulam satanistas, né? O título satanista. Eles sim acreditam que eles servem a Satã, servem ao diabo, mexem com demônios, mas eles se intitulam luciferianismo. Está crescendo de forma vertiginosa, nós vamos ouvir cada vez falar dele de forma vertiginosa, está crescendo muito isso. Tá? Tem muita pessoa aderindo à ideia do luciferianismo, está sendo bastante coerente nos argumentos deles. Pessoas estão conquistando, gente, eles conquistam o que eles querem conquistar. O complicado é isso. Tá? Eles fazem uma bruxaria e conseguem o que eles querem. Então está crescendo. O luciferianismo, para mim, desses todos que eu falei, é o mais perigoso, o mais cavernoso. Esses camaradas aí, Bruxo Chico, é tudo uma mentirada só. Tá? O que é bruxaria mesmo, magia negra de verdade, luciferianismo. Nem esses rituais da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, não se você vê, né? Já é temido por ser tão perigoso, nenhum deles se compara ao luciferianismo. É algo pesado, é magia pesada, magia negra pesada, o negócio é doido. Tá? Espero que tenha tirado as dúvidas de vocês, contribuído com o seu conhecimento. Até a próxima. Tchau, tchau.